estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje nós temos a honra de ter novamente com a gente o Flávio Lopes Ribeiro, que já esteve aqui no nosso programa. Ele que sempre aborda um assunto que está nos preocupando muito, que são as mudanças climáticas e o impacto que elas têm. As mudanças climáticas, muitas vezes causadas por desmatamentos e outros impactos na natureza, os impactos humanos, né, da ação humana nas florestas e o impacto no clima. E o Flávio trabalha com isso, né? Ele está lá no campo mesmo, e ele trouxe para nós hoje um assunto muito interessante que ele vai falar hoje, que é sobre os incêndios florestais. Será que os incêndios florestais sempre existiram? Aumentaram? As mudanças climáticas têm a ver com isso? O desmatamento tem algum impacto sobre isso? Como é que é isso? Flávio, boa tarde, é um prazer tê-lo de volta. Você sabe que o programa vai estar sempre aberto para você, que esse assunto que você trabalha com ele é muito importante, há muita desinformação em relação a esse tema e você que é expert no assunto vem compartilhar com a gente o seu conhecimento. Olá, boa tarde a todos, boa tarde, Rosilma. É um grande prazer para mim estar aqui de novo nesse programa, conversando com você, com o seu público. E para quem não me conhece ou não viu o outro programa, o meu nome é Flávio, eu sou psicólogo de formação, sou mestre em ações humanitárias internacionais e sou doutor em gestão e ciência dos desastres. Por isso que no programa passado a gente estava falando sobre seca, sobre água, sobre o impacto social da transposição do Rio São Francisco, que foi um livro que eu escrevi, estava apresentando o livro, os resultados, e hoje estamos aqui para falar então sobre mudanças climáticas e incêndios, que é o tema que eu trabalho hoje como profissional, como superintendente de unidade de conservação do estado de Goiás. Eu sou também o responsável pela prevenção e combate aos incêndios florestais nas unidades de conservação, que são os parques aqui de Goiás e outras categorias de unidade de conservação também. E essa pergunta é muito importante, Rosilma, sobre se as queimadas são algo novo, que estão vindo com as mudanças climáticas, ou se elas sempre existiram, ou qual a diferença dos incêndios que nós estamos tendo hoje para os incêndios que a gente teve antigamente. Então, gostaria de fazer uma pequena introdução sobre o tema, falando que o ser humano convive com o fogo desde do início da nossa vida aqui na Terra e muito antes do ser humano também. A natureza, ela sempre conviveu com fogo, seja o fogo causado por vulcões ou fogo causado por raios. Então o fogo sempre existiu em boa parte do globo terrestre. E o ser humano sempre conviveu com fogo. Inclusive, quando a gente aprendeu a dominar o fogo, a gente deu um salto evolutivo muito grande. Os cientistas nos dizem que a gente, dominando o fogo, a gente conseguiu, inclusive, aumentar o tamanho do nosso cérebro. Isso ainda está para ser comprovado, tem algumas vertentes que falam que sim ou que não, mas o importante é que o fogo, ele trouxe a capacidade do ser humano de habitar regiões frias, ele esquentou a nossa casa, a gente aprendeu a cozinhar com fogo, a se proteger, a caçar, a plantar. Então o fogo sempre foi um símbolo de sabedoria e um símbolo de poder para o ser humano. Tanto que a gente tem na mitologia que Prometeu roubou o fogo dos deuses, da casa de Héstia, e trouxe para os seres humanos. E Zeus, achando que os seres humanos então poderiam ficar tão poderosos quanto os deuses por saber controlar o fogo, castigou Prometeu de uma forma indescritível. Ele ficou preso, amarrado, com um corvo comendo o fígado dele, se regenerando pela eternidade. Então olha só o tamanho do crime, que podia transformar os seres humanos em deuses. E hoje em dia, o fogo, ele é também um grande símbolo do desequilíbrio entre o homem e a natureza. Ele é um grande símbolo das mudanças climáticas que nós estamos tendo. E quando a gente vai falar sobre as causas dos incêndios, a gente pode então tratar isso de uma forma um pouco superficial,
né, falando, por exemplo, que a causa do incêndio no Parque de Juqueri, que teve aí, até aí no caminho de Santos, né, de São Paulo para Santos, que foi um incêndio gigante, que trouxe um impacto ambiental, um impacto para a saúde das pessoas muito grande, foi causado por um balão. Ou se não, aqui em Goiás, a gente pode falar que os incêndios são causados, por exemplo, para abertura de pasto, que é o mais comum da gente ouvir, ou para extrair recursos naturais dos nossos parques. Só para contar uma historinha para vocês, a gente tem um parque muito grande aqui, e aí a gente começou a ter focos de incêndio em diferentes lugares desse parque, e a nossa equipe começou a correr para apagar um, apagar outro. Esse incêndio se tornou um grande incêndio, né, e aí eu vou entrar na questão das mudanças climáticas mais daqui a pouco, e a gente descobriu que a pessoa estava pondo fogo no parque para roubar a madeira do parque. Então ela entrou no parque, né, cortou a madeira, deixou ela empilhadinha lá, e para distrair a fiscalização e a nossa equipe, pôs fogo para a gente ir atrás do fogo e ela sair com a madeira do parque. A gente tem casos de incêndio que são causados por vingança, então tem pessoas que detestam a unidade de conservação, porque ainda tem essa ideia, essa dicotomia, né, de que o homem, que o desenvolvimento, né, ele é atravancado pelo meio ambiente, então ela vai lá e põe fogo na unidade de conservação, porque ela quer acabar com aquilo. Isso é uma das coisas que a gente tem. Outros, né, a gente tem pessoas que são simplesmente piromaníacas, que vão nos parques, Rosilma, e simplesmente fazem um artefato para pôr fogo, eles saem, esperam aquele artefato, né, uma vela, ou com bituca de cigarro, o que quer que seja, aí pega o fogo no parque e ele quer só assistir, né, pegando fogo, porque ele é um piromaníaco, ou seja, a gente tem diversas causas aí, entre aspas. Mas se a gente for um pouquinho mais profundo nessas causas, a gente vai ver que não é só isso. Né? Então, assim, se a gente for começar a se perguntar, por que o homem põe fogo, então, para abrir pasto? Né? É só para ganhar dinheiro? É só ganância? Por que uma pessoa põe fogo na natureza por vingança? Né? Então, a gente começa a aprofundar nesse tema e a gente vê que, no fundo, né, tem aqui um grande psicólogo, né, e que foi amigo meu, Pierre Weil, ele falava que tem a ilusão da separatividade. Quando o homem se vê separado do meio ambiente, ele não cuida daquele meio ambiente, ele não acha que é problema dele aquilo tudo. A gente se vê muito apartado, né, de tudo, principalmente da natureza. Então, a gente não tem como cuidar. Então, se a gente for pensar assim nas causas do meio ambiente, e a gente for chegar no fundo, então a gente tem, primeiro, essas causas mais superficiais, aí depois a gente tem a ganância humana, e a ganância humana, né, como causa, a gente tem essa questão da separatividade. A gente se vê separado da natureza, a gente se vê separado dos outros, e a gente não entende que o nosso bem-estar depende do bem-estar dos outros, depende também do equilíbrio ambiental. Então, acho que fazendo só um resumo, uma introdução sobre as causas, e aí, a partir disso, refletindo sobre as mudanças climáticas. Então, como eu disse, nós, os seres humanos, sempre convivemos com fogo. Então, qual que é a diferença agora? A diferença é que a gente está, primeiro, passando por anos que estão cada vez mais secos. Então, não é que está chovendo menos, a gente tem que entender isso também. Os modelos climáticos nos falam que a chuva está mais concentrada em poucos meses do ano. Antes ela era mais espalhada, agora ela está mais concentrada, está chovendo muito em 2 meses do ano, principalmente janeiro e fevereiro. E o resto do ano fica mais seco. Então a vegetação fica mais seca mais rápido, a gente está com temperaturas mais elevadas, e isso faz também com que a gente tenha ventos com maior velocidade. E aí a gente falava a tempestade perfeita, agora a gente pode falar o fogo perfeito. Quando a gente junta esses 3 fatores, temperatura elevada, acima de 30 graus, umidade do ar, ou seja, mais seco, abaixo dos 30%, e ventos acima dos 30 km por hora, a gente tem um fogo que acaba sendo incontrolável. Então, uma queimada, um foco de incêndio, nessas condições, vira um incêndio de grandes proporções, que nem nesse ano, por exemplo, a gente viu na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, ou no Parque de Juqueri, em São Paulo. Isso está totalmente relacionado com as mudanças climáticas, porque isso é uma causa das mudanças climáticas. Então, esse desequilíbrio, né, ou seja, o ser humano produzindo cada vez mais gás de efeito estufa, desmatando do jeito que nós estamos desmatando, perdendo grande quantidade de biodiversidade. Então, o último que ficou famoso aí foi o pica-pau, né, de bico de mármore, se eu não me engano. Ele foi extinto nos Estados Unidos e junto com ele foram 1.000 espécies declaradas extintas, ou seja, é muito. Né? Então, olha só o impacto que nós estamos tendo na natureza.
E algumas pessoas acham que isso não reflete, né, na temperatura, no dia a dia, na umidade do ar, mas isso está muito interligado. Nós, seres humanos, que estamos começando a entender, né, o que as nossas ações estão causando no meio ambiente, e a gente está entendendo da pior forma possível. Eu vim aqui falar da transposição do Rio São Francisco, por exemplo, na última vez, porque nós estamos passando por secas que nunca tínhamos passado antes. Então, em 2017, a gente teve a pior seca já registrada no Brasil, e agora, em 2021, nós tivemos, de novo, a pior seca já registrada no Centro-Oeste. Então, assim, não é coincidência que em 100 anos, as piores secas estão concentradas em menos de 5 anos. Né? Ou seja, existe um impacto muito grande das mudanças climáticas em tudo isso. E isso faz com que a gente tenha um aumento do foco de incêndios, e aí também um aumento de incêndios de grandes proporções, né, destruindo, então, o resto aí da natureza que a gente tanto está querendo proteger dentro das unidades de conservação. Flávio, eu vou deixar para você umas perguntas que você foi explicando e eu fui imaginando. Uma coisa que eu achei bem interessante foi que você disse dos piromaníacos, que a gente conhece, né? Já conheceu algumas pessoas piromaníacas. Então eu vou fazer as perguntas, aí eu chamo o intervalo e aí você responde no segundo bloco. E você explicou muito bem que o fogo, né, dominar o fogo significava um poder muito grande, né? Tanto que tem o mito, né, do Prometeu, que os deuses gregos eram bastante ciumentos e invejosos, né? Sempre retaliavam quando se sentiam ameaçados. Então, será que algumas pessoas, essas piromaníacas, lá dentro, lá da cabecinha delas, será que elas não ateiam fogo exatamente porque elas sentem esse poder? Elas querem exercer esse poder de dominar o fogo? Eu posso pôr fogo, então eu sou poderoso? E não importa o mal que eu causo, né? E aí vem a história de que você falou muito bem, que é a história de que a gente é separado do outro, né? A gente tem essa imagem de que eu sou um e o que eu faço não repercute no outro e o que ele faz não repercute em mim, o que é uma grande mentira, né? Que a gente se auto-engana achando que a gente é livre. A gente é livre, como se diz, né? Até certo ponto. As liberdades sempre são relativas. Então eu queria que no segundo bloco você comentasse um pouco sobre isso, Flávio. Eu vou chamar um intervalo e depois, no segundo bloco, o Flávio vai conversar um pouquinho aí com essa história de que fogo é poder e será que as pessoas estão pondo fogo justamente para, sei lá, intimidar as autoridades, dizer que pode pôr fogo, enfim. O Flávio é psicólogo também e ele vai explicar pra gente. Nós voltamos já já, fique aí.
Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. E agora é com o Flávio. E aí, Flávio? Fogo é poder. E aí, será que o pessoal anda pondo fogo aí para mostrar que eu sou mais eu? Olha, Rosilma, como a gente falou, acho que as motivações são diversas, né? Mas quando a gente vai falar de um piromaníaco, aí a gente está entrando num universo mais individual, mais particular. Geralmente a piromania ela é desenvolvida na adolescência, a pessoa tem uma vontade incontrolável de pôr fogo nas coisas, ela é fascinada pelo fogo, ela olha para o fogo e fica hipnotizado, e o fogo tem essa característica, ele é hipnótico praticamente, né? Ele é um evento natural que traz muita curiosidade mesmo para o ser humano, né? Muitos se perguntam, inclusive meu filho, ele já me perguntou o que é o fogo, né? Eu posso pegar, mas não posso, né? O que é esse acontecimento? Então ele realmente é muito intrigante, muito interessante, e as pessoas piromaníacas têm sim, né? Pode ter, na verdade, esse viés de colocar o fogo para sentir o poder. Olha o que eu fiz, olha o que eu estou causando. Né? Pode ter também um desejo inconsciente de destruir algo, porque ele nunca teve nada, né? Ele nunca recebeu nada, marginalizado da sociedade, então ele vai lá e põe fogo como forma de protesto, né? Se eu não vou ter, ninguém vai ter também. E aí ele põe fogo, né? E por aí vai. Acho que tem diversas motivações individuais, internas. Mas essa sua pergunta ela é muito interessante, porque ela traz também uma dimensão social, né? E aí a gente sai um pouquinho do fogo, né? E a gente vai para o ser humano. O ser humano, ele é um controlador. Então, principalmente agora, no patriarcado que a gente vive, né, uma das características principais sociais é que a gente tenta controlar a natureza. Então, como eu falei da transposição, por exemplo, do Rio São Francisco, e transposição de vários rios que tem por aí, a gente tenta controlar o fluxo do rio, para onde ele deve ir, como ele deve ir. A gente tenta controlar, né, o fogo, fazendo queimadas e aí depois apagando. Existe o fogo controlado. Inclusive o fogo pode ser muito bom, né? Assim, eu que vivo aqui no Cerrado, né, trago esse dado de realidade de que o fogo aqui, ele faz parte do ciclo da natureza. Ele acontece no começo da chuva, no fim da chuva, por raios. Quando a vegetação já está um pouco seca. E a vegetação daqui está acostumada com isso. Mas quando a gente tem um fogo descontrolado, né, no auge da estação seca, é que ele se torna um grande incêndio prejudicial. Mas, pois bem, voltando, o homem é um controlador. Ele tenta controlar a natureza, ele tenta controlar os outros homens. E se por um lado isso foi muito bom, porque desenvolveu uma série de tecnologias, e hoje em dia a gente tem água encanada dentro de casa, por outro lado, pela forma desequilibrada com que a gente fez isso, e a gente acha que a gente pode controlar agora todos os rios, a gente está perdendo o rio, a gente está perdendo recursos naturais, a gente está perdendo biodiversidade, né? A gente está perdendo espaços verdes, a gente está perdendo qualidade de vida, porque a natureza está muito atrelada ao nosso bem-estar, está muito atrelada à nossa qualidade de vida. Então, outro dado que eu trago como superintendente das unidades de conservação aqui em Goiás, é que durante a pandemia eu comecei a receber milhares de ligações. Todo dia alguém liga para mim e fala: os parques estão abertos? Posso visitar? Porque eu preciso de um lugar para me reconectar com a natureza. Eu preciso de um lugar para repensar o propósito, né, da minha vida, para entender, né, o meu lugar na sociedade. E tudo isso a gente faz nesse contato mais próximo com a natureza. Mas, se a gente tenta só controlar esses espaços, a gente acaba perdendo. Porque a natureza em si, ela não é controlável, ela não tem que ser controlada, né? A gente tem que aprender a conviver com ela, a gente não tem que aprender a só controlá-la, mas a gente tem que aprender a conviver com esses espaços, com os outros seres vivos que habitam o planeta e que dividem esse planeta com a gente. Então o homem, ele é esse controlador. Isso é um dos motivos
que leva à mudança climática. E isso está relacionado com a ilusão de separatividade e por aí vai. Eu vou fazer uma pergunta polêmica, porque você fala o homem, mas aí você começou a falar conectado com a natureza e eu não pude deixar de pensar no indígena, né? Porque o homem branco, quando chegou aqui no Brasil, achou que o indígena era um povo muito atrasado e dizimou o indígena e impôs seus valores. E os valores do homem branco é bem isso que você acabou de falar. Controlar, controlar, controlar. Controlar a natureza, controlar a sua própria mulher, controlar os filhos, controlar tudo, né? E aí, quando ele percebe que ele não consegue controlar e ele não consegue conviver bem com isso, aí ele entra em crise, né? Aliás, de crise você entende bastante, não só da natureza, mas como psicólogo de cada um, né? Da crise individual também. Mas o indígena, ele é um exemplo de que o ser humano pode... Então, falamos do homem indígena, né? Do ser humano indígena. Ele é um exemplo de como é possível o ser humano entrar em conexão com a natureza e respeitá-la e conviver com ela pacificamente, sem tentar o tempo todo controlar, porque ela é incontrolável? Com certeza. Se nós formos até ver os mitos indígenas, a gente percebe isso. É uma relação de respeito com a natureza, não é uma relação de controle, de se apoderar da natureza. E como você mesmo disse, Rosilma, de uma forma muito sábia, não é só a natureza, né, dessa forma, assim, as árvores, os rios, os recursos naturais que a gente tenta controlar. Tenta controlar mulher, filhos, amigos, comportamentos. Então, e isso está no cerne de todas quase as nossas questões psicológicas. Aí, né, todo o agravamento aí do nosso mal-estar, vamos dizer assim, que nós vivemos hoje, porque vivemos sim numa fase de crise, estamos passando por uma crise. A gente está passando por uma crise climática, por uma crise econômica, por uma crise social, uma crise de valores, uma crise moral. E quando a gente vai falar da crise ambiental, a gente tem sim um exemplo dos indígenas que conseguiram conviver, né, com a natureza durante milhares de anos, né, de forma muito respeitosa e de forma sustentável. Né? O que isso quer dizer, sustentável? Quer dizer que nada foi destruído. Tudo, algumas coisas foram transformadas, porque os indígenas transformaram a floresta também. A gente precisa entender isso, né, que eles não conviviam só com a floresta do jeito que ela era, eles mudavam, eles plantavam, né, eles faziam o que a gente chama hoje de agroecologia, né, que a gente pensa que é uma tecnologia nova, e isso foi aprendido dos indígenas. Até mesmo as queimas. Os indígenas praticam queimas controladas há milhares de anos. E isso foi perdido aqui no Brasil como sabedoria milenar do nosso povo, justamente porque a gente dizimou os indígenas. Então a gente perdeu essa sabedoria. Mas eles controlavam o fogo porque eles sabiam colocar fogo na hora certa. E quando você coloca o fogo na hora certa, você põe o fogo e ele apaga sozinho, e ele faz bem para a natureza. Tem algumas sementes que só conseguem germinar a partir do fogo. Né? Tem aqui no Cerrado, né, por exemplo, a gente tem áreas que precisam ser queimadas anualmente ou bianualmente, porque senão elas acumulam muito combustível, ou seja, muita folha seca, muito material inflamável, e se pega fogo, aí sim o fogo fica incontrolável. Então os indígenas já sabiam disso. Preparavam também o solo, né, com fogo para algumas plantações, mas tem a época certa, tem o tempo certo, que eu falei, você tem que calcular o vento, né, a temperatura, a umidade do ar. Os indígenas faziam isso sem nenhum instrumento. E como que eles conseguiam fazer isso? Porque eles estão conectados com a natureza, eles sabem, eles sentem, eles veem os sinais. Né? Às vezes um canto de um pássaro, o canto das cigarras indicava, né, uma época do ano específica para fazer algo. Então eles estavam conectados, eles entendiam, eles tinham essa leitura da natureza. E a gente precisa resgatar, né, esse conhecimento, né, histórico dos nossos antepassados, para que a gente consiga, aí sim, voltar a ter uma relação mais benéfica com o fogo e com a natureza como um todo. Isso que você falou, Flávio, bem interessante, porque eu acabei de me lembrar essas tempestades de areia que houve e que está havendo no estado de São Paulo, e recentemente algumas pessoas tentaram apagar o fogo na sua própria propriedade e acabaram
cercadas pelo fogo e morreram queimadas, né? 4 pessoas. Então, uma tragédia, e também demonstra como que a gente não tem conhecimento. Você está acabando de dizer que o indígena milenarmente tinham essa sabedoria de queimar na hora certa, de acordo com o vento, e que isso era benéfico para a terra e para as sementes, e nós ainda não. Pleno século XXI, somos pegos por uma tempestade de areia na nossa propriedade, morremos queimados, cercados pelo fogo, né? Então, acho que assim, falta um pouco de humildade para nós, abrir a mente, né? E aprender um pouco mais, né? Porque as vítimas somos nós. Um minutinho para fechar. O que você manda de recado para o nosso telespectador, Flávio? Para a gente prestar atenção, voltar a se conectar com a natureza, com os outros seres humanos, entender que o nosso bem-estar depende desse equilíbrio. Olha só o que a gente causou. Então, você acabou de dar o exemplo de um duplo desastre. Então, a gente teve uma nuvem aí de uma tempestade de areia, de poeira, junto com incêndio florestal, e isso matou as pessoas. Só que a gente põe junto disso pandemia. E a pandemia surgiu, e a gente vai ter outras pandemias justamente por causa desse desrespeito com a natureza, por causa do desmatamento. A gente também está aí entrando em contato com muitos outros vírus que a gente não entraria, né? Temos o derretimento das calotas polares, e junto com esse derretimento também a gente está liberando novos vírus, novas bactérias. Então a gente tem que se preparar para um cenário agora de múltiplos desastres, aprender a lidar com ele, só que atacar a causa, e profundamente na causa. E a causa é justamente essa ilusão de que a gente é separado do outro, de que a gente é separado do meio ambiente, do que acontece na natureza não vai me afetar, o que acontece com o outro que está do outro lado do muro é problema dele, e não é. É tudo problema nosso, é tudo uma coisa só. A gente está só num planeta, que nem fala, não tem planeta B, não tem fora daqui. Então jogar o seu lixo fora da tua casa, não é fora. A tua casa é o planeta. Na nossa casa é o planeta, e a gente precisa voltar até essa consciência, esse contato mais íntimo com o planeta e com a gente mesmo, para a gente curar, e a partir dessa cura a gente conseguir seguir um caminho evolutivo mais próspero. Flávio, muito obrigada. O programa está aberto para você. Sempre que você tiver novidade e quiser dar um puxão de orelha aí na gente, me avisa, eu abro espaço para você sempre trazer essas tão boas, tão importantes orientações que a gente precisa tanto. E espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje, esperando estar com você novamente sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser, agora com 2 canais, o Jovens Pensadores, onde a gente põe todos os programas que foram ao ar pela TV Com Santos e pela TV Com Brasil, e o Vamos Conversar com Rosilma Roldan, onde a gente comenta as notícias que estão por aí à luz do direito. Até lá!